E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar as aplicações da lei de Stephen. Observe o quadro. Nele eu ilustro um fluido homogêneo e estático no campo gravitacional da Terra. O eixo Z está orientado verticalmente para cima, com a origem O do nosso sistema de coordenadas, coincidindo com a superfície livre do líquido, em contato com a atmosfera local, onde a pressão vale P0. A aceleração da gravidade é representada por G, e no interior do líquido estático eu ilustro dois pontos. O ponto 1 a uma profundidade H1 e o ponto 2 a uma profundidade H2, de forma que o desnível vertical entre esses pontos seja representado por H. Se quisermos calcular a pressão total no ponto 1, basta recorrer à lei de Stephen. Ela nos diz que a pressão total no ponto 1 é igual à pressão atmosférica local mais a massa específica do líquido estático vezes o módulo da aceleração da gravidade local vezes a profundidade H1. De forma equivalente, se quisermos calcular a pressão total no ponto 2, basta fazer P0 mais ρL vezes G vezes H2. Muito bem? A partir dessas duas expressões, eu vou em busca agora da diferença de pressão, P2 menos P1. Sendo assim, P2 menos P1 é igual a P0 menos P0, que é igual a 0, mais ρ do líquido, GH2, menos ρ do líquido, GH1. Logo, P2 menos P1 é igual a ρ vezes G, que multiplica H2 menos H1. Consequentemente, a diferença de pressão P2 menos P1 é igual a ρ do líquido vezes G vezes H. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Através dessa expressão, vemos que a diferença de pressão entre dois pontos do líquido estático depende apenas do desnível vertical H entre eles. Logo, se eu promover uma variação de pressão no ponto 1, essa variação de pressão será comunicada a todos os pontos do líquido estático. Esse princípio, conhecido como princípio de Pascal, é utilizado na prensa hidráulica. Observe agora a figura central. Nela, eu ilustro um recipiente em forma de letra U com duas aberturas, no interior do qual eu coloco um líquido que permanece em equilíbrio estático. Em cada abertura, eu encaixo um pistão que permanece extremamente justo. O pistão menor possui área de seção transversal A1 e o pistão maior possui área de seção transversal A2. E o sistema se encontra em equilíbrio estático. A partir daí, eu aplico uma força de intensidade F1 no pistão de área A1, promovendo, portanto, uma variação de pressão ΔP1. Conforme vimos há pouco, essa variação de pressão é transmitida para todos os pontos do líquido estático. Sendo assim, eu preciso, a partir daí, para manter o sistema em equilíbrio, aplicar uma força F2 no pistão de área A2. Logo, a partir dessa análise, eu posso escrever, portanto, que ΔP1 é igual a ΔP2. Logo, a força de intensidade F1 sobre a área A1 é igual à intensidade da força F2 sobre a área A2. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado. A partir dessa expressão, eu reforço o raciocínio, é necessário a aplicação de uma força de intensidade F2 no pistão de área A2 para manter o sistema em equilíbrio devido à variação de pressão comunicada ao fluido. Vamos considerar agora o seguinte exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa aplica uma força de intensidade F1 no pistão de menor área, de área A1. E vamos admitir que a área A2
é igual a 100 vezes o valor da área A1. Levando essa relação na expressão acima, substituindo A2 por 100 vezes A1 e efetuando os cálculos, você vai encontrar que F2 tem uma intensidade igual a 100 vezes F1. Logo, se uma pessoa aplica uma força no êmbolo de menor área, são necessárias 100 pessoas empurrando o êmbolo de maior área para baixo para manter o sistema em equilíbrio. Imagine agora um recipiente contendo 2 ou mais ramos conforme eu ilustro na figura. Neste caso, teremos um sistema de vasos comunicantes. Imagine que um líquido estático se encontra em seu interior conforme eu ilustro no quadro. E eu vou marcar nessa figura, em cada ramo, 3 pontos. O ponto A no primeiro ramo, o ponto B no segundo ramo e o ponto C no terceiro ramo. De acordo com a lei de Stevens, a pressão total em cada ponto depende da profundidade H. Como a profundidade H é a mesma para os 3 pontos, independentemente da posição, eu posso afirmar com segurança que a pressão total no ponto A é igual à pressão total no ponto B, que é igual à pressão total no ponto C. Sendo assim, pontos que estiverem na mesma linha horizontal ou de forma equivalente a uma mesma altura em relação à base do recipiente estarão submetidos à mesma pressão total. Imagine agora, portanto, um sistema de vasos comunicantes contendo apenas 2 ramos. Eu tenho aqui um recipiente em forma de letra U. No interior do recipiente, eu coloco 2 líquidos que não se misturam. O líquido A possui massa específica ρA e o líquido B possui massa específica ρB. E o sistema atinge o equilíbrio estático. Muito bem, observe o quadro. Na junção dos 2 líquidos, eu vou marcar o ponto B. De forma equivalente, na mesma linha horizontal, eu vou marcar o ponto A. Perceba que o ponto A pertence ao líquido A e o ponto B, na junção dos 2 líquidos, pertence ao líquido B. Como esses 2 pontos estão na mesma linha horizontal ou de forma equivalente a uma mesma altura da base do recipiente, eu posso afirmar que a pressão total em cada ponto é a mesma. Logo, eu posso escrever que a pressão total no ponto A é igual à pressão total no ponto B. Vamos, portanto, recorrer à lei de Stevens. A pressão total no ponto A é igual à pressão atmosférica local mais a massa específica do líquido A vezes o módulo da aceleração da gravidade local vezes a profundidade HA. E isso é igual à pressão total no ponto B, que é dada pela pressão atmosférica local mais a massa específica do fluido B, do líquido B, vezes o módulo da aceleração da gravidade local, vezes a profundidade HB. Simplificando P0 e a aceleração da gravidade local, a gente conclui que a massa específica do líquido A vezes a profundidade HA é igual à massa específica do líquido B vezes a profundidade HB. Muito bem, observe a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Através dela, vemos que, como os líquidos possuem massas específicas diferentes, o equilíbrio estático é atingido com altitudes, com profundidades diferentes. Muito bem. Note ainda, neste meu exemplo, que eu estou assumindo que HA é maior do que HB. Portanto, se HA é maior do que HB, a massa específica do fluido A é menor que a massa específica do fluido B. Vamos agora para o barômetro de mercúrio. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Vamos compreender agora o funcionamento do barômetro de Hg, do barômetro de mercúrio. Observe o quadro. Ele é constituído por um tubo de vidro transparente, no interior do qual eu coloco o mercúrio no estado líquido, completando todo o seu volume. A partir daí,
eu vou inverter o tubo de vidro transparente sem que o mercúrio líquido caia e a partir daí eu vou mergulhar o tubo de vidro em um recipiente contendo também mercúrio no estado líquido. Esse procedimento é realizado para evitar a entrada de ar no interior do tubo de vidro transparente, de forma que a pressão do ar seja nula. Muito bem? A partir daí, eu vou aguardar o sistema entrar na situação de equilíbrio estático. Quando isso acontece, verifica-se um desnível vertical H conforme eu ilustro no quadro. Como você impediu a entrada de ar no tubo de vidro transparente e sabendo que a pressão de vapor do mercúrio é praticamente desprezível, nessa região você observa um ótimo vácuo e, portanto, a medida da pressão atmosférica não é afetada. Recordando agora a lei de Stevens e sabendo que, conforme vimos há pouco, pontos que estão na mesma linha horizontal, ou se você preferir, a uma mesma altura da base do recipiente, estão submetidos à mesma pressão total, eu posso escrever, portanto, que a pressão total no ponto X é igual à pressão total no ponto Y. A pressão total no ponto X é justamente a pressão atmosférica local representada por P0. E a pressão total no ponto Y é dada pela massa específica do mercúrio líquido vezes o módulo da aceleração da gravidade local vezes o desnível H. Lembre-se que a pressão nessa região é nula, é praticamente desprezível. Muito bem? Desta forma, você consegue medir a pressão atmosférica local, admitindo que essa pressão é igual a uma atmosfera, você vai encontrar um desnível vertical H de mercúrio no estado líquido igual a 76 centímetros. Muito bem? Observe no quadro, portanto, o barômetro de mercúrio e como equacionar o seu funcionamento. Vamos agora para o manômetro de tubo aberto. Observe o quadro. Ele é constituído por um tubo em forma de letra U, com uma extremidade aberta à atmosfera local e a outra extremidade é conectada a um recipiente que se quer medir a pressão. No interior do tubo, eu coloco um líquido de massa específica ρ e espero o sistema atingir a situação de equilíbrio estático. Nesta situação, verifica-se um desnível vertical H, conforme eu ilustro no quadro. Recordando mais uma vez a lei de Stevens e sabendo que, conforme vimos há pouco, pontos que estão em uma mesma linha horizontal, ou se você preferir, pontos que estão a uma mesma altitude H da base do recipiente, estão submetidos à mesma pressão total, eu posso escrever, a partir desta situação, que a pressão no ponto X é igual à pressão no ponto Y. A pressão no ponto X é a pressão do recipiente em questão. No seu interior, por exemplo, nós podemos ter certa quantidade de gás que não reage quimicamente com o líquido de massa específica ρ. Portanto, a pressão no ponto X, nesse meu exemplo, é a pressão no interior do recipiente, a pressão do gás, e isso é igual. A pressão total no ponto Y é a pressão atmosférica local mais a massa específica ρ do líquido em questão, vezes o módulo da aceleração da gravidade local, vezes o desnível vertical H. Muito bem? Perceba que, através dessa expressão, nós podemos medir a pressão total, Pgas, ou ainda nós podemos medir a pressão manométrica, dada pela diferença entre a pressão do gás e a pressão atmosférica local. Portanto, aqui nós temos a pressão absoluta ou pressão total e essa diferença, portanto, nos fornece a pressão manométrica. Observe no quadro uma última vez as expressões obtidas, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.